Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Curi e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a questão da vacina. Então, vamos pensar o seguinte: se não houvesse vacina para as trocentas doenças que já surgiram pelo mundo, essas doenças continuariam por aí. Então, várias doenças foram literalmente erradicadas simplesmente porque a medicina conseguiu descobrir uma vacina, que é uma maneira então de imunizar a população com relação à doença. Então, se a gente não acredita na vacina, isso tem um efeito colateral em termos de sociedade. Simplesmente as pessoas começam a adoecer, as pessoas não têm imunidade para certas doenças. Então a gente tem que se lembrar disso no momento que a gente começa a falar sobre vacina. A vacina não é uma coisa nova. A vacina existe há muitos anos, né? Então não é de hoje que surgiu a vacina. Quando a vacina surgiu e as doenças foram erradicadas, não existia microchip, não existia nada disso, né? Então é inconcebível pensar que teorias de conspiração como aparecem hoje na internet, como por exemplo um microchip sendo inserido no corpo através de uma vacina, seja plausível, né? Até porque se tu colocar um microchip na corrente sanguínea, né, o corpo ele vai inevitavelmente expelir esse microchip. Então não é possível se pensar que essa seria a ideia da vacina, né? E o grande problema de se acreditar que vacinas fazem mal e se propagar isso é que não tem nenhuma informação que dê base para esse tipo de pensamento, né? Então a gente pensar que, por exemplo, sei lá, a Terra é plana, isso não vai fazer mal para ninguém, né? Tu não está prejudicando outras pessoas, né, no momento que tu acredita que a Terra é plana. O problema é teu. Se tu acredita que a Terra é plana, né, apesar de não ter evidência nenhuma, tu não está, de fato, prejudicando ninguém, tu está só passando vergonha sozinho. Agora, se tu não quer vacinar os teus próprios filhos, não quer te vacinar, ainda mais para uma doença como é o caso do Covid, aí sim tu está prejudicando todo mundo que tem em volta de ti. Se tu não vacinar teus filhos, tu está prejudicando todas as crianças que estão em volta dele, possivelmente as famílias dessas crianças também. Então existe uma questão de responsabilidade coletiva com relação à vacina, que é preciso se prestar atenção, né? E o que eu percebo muito é que as pessoas que, por exemplo, negam a vacina, elas na verdade estão negando isso para se mostrar alinhadas a um pensamento ideológico que pode até ser bom para aquela pessoa, só que a forma como ela quer expressar a sua ideologia, seja ela religiosa, seja ela partidária, não vai trazer um resultado bom se opondo a uma vacina, né? Então, existe um limite do ridículo, existe também um limite do aceitável, né? Então, a gente tem que pensar que se tu quer, por exemplo, se demonstrar, vamos supor, religioso, tem outras maneiras de fazer isso que são bem mais produtivas, são bem mais eficientes, né, para ti, para a sociedade, e que deixar de tomar vacina não é a solução para nada, né? Então vamos pensar um pouco o que aconteceria se hoje as crianças parassem de tomar vacina. Tá? Hoje, uma criança não sendo vacinada, ela continua protegida porque todas as outras ainda estão vacinadas, estão sendo vacinadas pelos pais. Mas vamos pensar num cenário onde nenhuma criança é vacinada. O que começa a acontecer? As doenças começam a voltar. E isso já é comprovado, né? Se você fizer uma pesquisa, e eu recomendo, se você realmente tem alguma dúvida com relação à vacina e o método como as vacinas são desenvolvidas, que por favor, invista um pouco do seu tempo
para pesquisar sobre esse assunto, porque isso é um assunto muito importante para a gente simplesmente politizar ele ou colocar ele dentro de uma ideologia, seja ela política ou religiosa. É importante entender que a vacina, ao contrário de, por exemplo, o terraplanismo, ela é uma opção que interfere na vida dos outros, né? Então, no momento que tu não quer estar imune, não quer estar seguro, tu também está prejudicando outras pessoas. Tu também está evitando que outras pessoas possam ter essa segurança, né? Então, tem que pensar muito nessa questão da vacina e evitar, né, de se deixar ser enganado, né, por teorias, porque hoje em dia, com a internet do jeito que ela está, onde a verificação de fatos ainda é lenta com relação à propagação de notícias falsas, a gente precisa começar a desenvolver um pensamento crítico. A gente precisa começar a pesquisar por nós mesmos o que são os fatos por trás das vacinas e de fontes realmente científicas, né? A gente não pode simplesmente ignorar que a ciência é, sim, um motor de evolução e de benefícios para a sociedade, né? E por mais que algumas linhas religiosas se oponham à ciência por causa justamente do fato que a ciência consegue desmentir muita coisa dentro de certas crenças religiosas, é importante se lembrar que essas crenças religiosas elas não conseguem desprovar as evidências que a ciência traz, né? Então, tem muita coisa que antes era considerado, por exemplo, a possessão demoníaca, olho gordo, macumba, algum tipo de feitiço, encantamento, que hoje em dia a gente sabe que são doenças, que são distúrbios e que podem ser tratados, né? Então a gente precisa começar a olhar para a ciência com outro olhar, senão a gente vai ter um resultado muito negativo na sociedade nos próximos tempos. E quanto menos a gente entender sobre ciência, entender como a ciência funciona, maior vai ser esse estrago, por causa que existe uma grande quantidade de pessoas que realmente não fazem a mínima noção de como é um método científico, como que funciona a ciência, e isso é o maior problema de todos, por causa que se você não entende como uma coisa funciona, dificilmente você vai conseguir dar credibilidade para esse mecanismo, para essa ferramenta, né? Então, é claro, eu entendo que às vezes a ciência é uma coisa complexa, mas você não precisa, assim, tentar entender as coisas mais complexas da ciência. Você não precisa se tornar um cientista para entender como a ciência funciona. Você só precisa entender, principalmente, como é o método científico, como que as pessoas descobrem se algo é positivo ou negativo, se algo é verdade ou mentira, se algo funciona ou não. E por que essas descobertas elas são validadas? Porque existem outras pessoas que fazem um estudo em cima daquele estudo inicial, tentando desprovar, tentando achar erros, né? Ou tentando reproduzir, por causa que se tu faz uma afirmação sobre alguma coisa, essa coisa precisa ser reproduzida em qualquer lugar do mundo, né? Sobre as mesmas circunstâncias. Então, existe toda uma metodologia por trás da tecnologia, por trás da ciência e por trás da medicina que vem se provando efetiva. Então, a gente não pode ignorar tudo isso por causa da ascensão de algumas seitas religiosas que a gente vê no Brasil e no mundo, né? Ou por causa que a seita religiosa ou a religiosidade de certas pessoas está assim misturando com política, né? Isso sempre foi um grande problema, né? Porque quando a gente mistura religião com política, a gente acaba trazendo umas ideologias que não tem nada a ver, na verdade, com a realidade, né? Isso
pode trazer grandes problemas para a sociedade. E quando eu vejo assim, muita gente falando, desconfiando de vacinas, tá, isso começa a me preocupar, por causa que eu começo a ver um futuro que talvez não seja tão interessante assim para a humanidade, um futuro de doenças, de pessoas constantemente morrendo e morrendo em vão, né? E a gente perdendo então aí batalhas que são bem importantes aí, enquanto a gente poderia estar se preocupando com outras coisas mais relevantes, como por exemplo o aquecimento global, e tentar resolver esses problemas, a gente vai estar lidando com mortes e pessoas doentes, né? Então é uma questão de todo mundo que atua com a transmissão de informação, né? Se posicionar, eu acho, sabe? Pelo menos tentar explicar um pouquinho para as outras pessoas como que a ciência funciona, né? Tentar também estudar como que a ciência funciona para poder disseminar essa ideia, disseminar essa informação, né, de como que vem a se dar uma descoberta científica, né, e como que então a gente pode comprovar, né, uma descoberta científica e como que todo esse processo científico feito por vários cientistas ajudam, e não que cientista seja uma pessoa assim fora do espectro humano, por causa que existem cientistas cristãos, existem cientistas evangélicos, existem cientistas muçulmanos, né? Não é a ciência não tem religião, né? Agora, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer parte da ciência, pode colaborar com a ciência. Então, é muito interessante perceber isso, né? Então, no momento que tu tem uma ideologia e ela está indo contra uma coisa que vai, que sempre existiu para descobrir a realidade e que vem ajudando a humanidade nos últimos, sei lá, 300 anos ou mais, então é realmente complicado, né? Talvez você deva reavaliar o seu posicionamento antes de vociferar ele, principalmente em redes sociais, onde você sabe que isso pode influenciar negativamente outras pessoas, né? Se você realmente não quer o mal de outras pessoas, né, talvez você devesse primeiro, principalmente quando se trata de doença e de coisas que fazem mal de verdade para as pessoas, que se trata de doenças que são assim letais, talvez você devesse primeiro fazer uma pesquisa ampla, buscar mesmo pela informação, tentar entender o que realmente está acontecendo antes de você transmitir uma informação incorreta por aí, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.